Sistema de revistas nos estabelecimentos penais do Estado do Ceará. Decreto Estadual número 25050 de 14 de julho de 1998, publicado no Diário Oficial do Estado de 16 de julho de 1998. Transcrição de vistoria. Os alimentos líquidos deverão ser observados no intuito de verificar se a embalagem original tem sinais de violação. Retirar o rótulo quando tiver, abrir o mesmo e cheirar para certificar-se que o produto não foi adicionado ou modificado com substâncias proibidas, álcool e afins. Em seguida, fechar o recipiente. Todos os procedimentos para a realização da inspeção deverão ser tomados com antecedência e sigilo. Os casos omissos deverão ser comunicados imediatamente à direção do estabelecimento para os devidos encaminhamentos. Os presos, ao retornarem, deverão ter suas vestes revistadas, bem como se submeter à vistoria corporal. A vistoria será realizada em local adequado para preservar a integridade física e moral do visitante. Deverá ser observado o critério do gênero, agente penitenciário para visitas masculinas e agentes penitenciários para visitas femininas, sendo vedados toque vaginal e retal, bem como exames que atentem contra a dignidade do revistado. Informar os visitantes sobre o procedimento de vistoria, identificar quais são os objetos permitidos e barrar a entrada dos proibidos. Pedir que os visitantes retirem as roupas e as entregues para que sejam vistoriadas. Consiste em vistoria realizada nas unidades prisionais em dias de visitação coletiva, geralmente às quartas-feiras e domingos, tendo como objetivo fiscalizar os visitantes, seus pertences e objetos que serão entregues aos internos, devendo ser observados os seguintes critérios. A visita é um procedimento padrão nas unidades prisionais e tem como objetivo principal coibir a entrada de objetos ilícitos e ou proibidos. São realizadas através de equipamentos eletrônicos nas unidades que dispõem de aparelhagem específica e diretamente pelos agentes penitenciários e ou policiais militares dentro dos limites legais. Ao adentrar as unidades, devem ser vistoriados servidores, autoridades, familiares de presos, visitantes em geral, veículos e objetos. Podem ainda ser realizadas em dias específicos, visitação coletiva ou esporadicamente, vistoria em celas e pertences dos internos, a critério da direção ou da coordenadoria do sistema penal, COSIP. Na entrada de pessoas, autoridades, visitantes, servidores, etc. Todos, sem exceção, deverão ser vistoriados ao adentrarem nas unidades prisionais do Estado por equipamentos eletrônicos, portais, detectores de metal, aparelhos de raio-x. E se demonstrado necessário após revista eletrônica, será precedida a revista pessoal, em bolsas e pertences através de raquete eletrônica. Consiste em vistoria realizada nas unidades prisionais em dias de visitação coletiva, geralmente às quartas-feiras e domingos, via artigo 8º do Decreto 20050 de 14 de julho de 1998, tendo como objetivo fiscalizar os visitantes, seus pertences e objetos que serão entregues aos internos, devendo ser observados os critérios. Os objetos proibidos: chaves, celulares, metais perfurocortantes, armas de fogo, para aqueles que possuem porte de armas e munições, deverão ser guardados em locais apropriados para devolução após a saída. Vistoria de alimentos e materiais. A entrada de materiais permitidos se dá através dos visitantes e fornecedores. É necessário o cuidado para manter a higienização, as características originais e manutenção mínima dos produtos. Todos os materiais deverão ser rigorosamente vistoriados e seguir as seguintes diretrizes: roupas íntimas, agasalhos e material higiênico não oferecidos pelo sistema prisional, bem como
bens de consumo perecíveis ou não permitidos e trazidos pelos visitantes nos dias regulamentares de visita serão entregues no setor da revista para que seja realizado um minucioso exame na presença do portador, após o que será permitida a entrada no estabelecimento. Nas inspeções realizadas com o apoio do GAP, Equipe de Vistoria de Polícia Militar, deverá ser feita também uma vistoria minuciosa em todas as dependências e presas da unidade. Vistorias em celas, realizadas geralmente durante o banho de sol dos internos, e esporadicamente por determinação da direção ou com prévia autorização da Coordenadoria do Sistema Penal, com suporte do Grupo de Apoio Penitenciário, GAP, agentes de vistoria da Polícia Militar para garantir a segurança dos agentes durante a revista de todo o complexo. Os procedimentos adotados serão os seguintes: em se tratando de vistoria realizada durante o banho de sol, o encarregado da equipe deverá efetuar planejamento para a realização. Deverá retirar os presos de suas celas e informar o local onde deverão aguardar a conclusão dos trabalhos. Todos os presos, antes de se deslocarem para os atendimentos de rotina das unidades, deverão ser vistoriados minimamente com o intuito de localizar possíveis armas, drogas, celulares e demais objetos que comprometam a segurança. A retornar do atendimento, o interno deverá passar novamente pelo procedimento citado no item anterior. A entrada de menores nas unidades prisionais só será permitida aos filhos do preso, acompanhados pelo responsável legal e, na falta deste, por aquele que for designado por sua guarda e responsabilidade pela autoridade judicial competente, devendo apresentar a carteira de identidade. A entrada do companheiro menor de idade se dará mediante autorização do juiz das execuções, salvo se já possuírem prole em comum, quando deverá ser apresentada certidão de nascimento dos filhos. Sempre que forem encontrados objetos ilícitos, drogas, armas, munições, celulares, chips, radiocomunicadores ou proibidos, objeto perfuro-cortante, bebida alcoólica, documento de identificação falsificado, deverá ser comunicado imediatamente à direção da unidade ou ao agente responsável pelo dia da visita. Em se tratando de material ilícito, deverá a visita ser conduzida à direção para os devidos procedimentos legais e, na ausência do diretor, escoltado da delegacia, dar os procedimentos. Os menores de idade deverão ser sempre vistoriados na presença do responsável maior. Tipos de vistoria: revista pessoal em dias de visitação coletiva, na entrada e na saída dos presos, recebimentos, transferências, condução ao fórum, atividades laborativas, etc. No atendimento interno, advogados, assistentes sociais, médicos, vistorias em celas, vistoria de alimentos e materiais, na entrada de pessoas, vistoria em veículos. Procedimentos iniciais: deverá o agente penitenciário, munido dos equipamentos necessários, luvas, lanternas, espelhos, talheres, para revista em alimentos, detectores, entre outros, identificar o tipo de vistoria que será realizado, se as pessoas, instalações, objetos ou veículos, e sob a supervisão de um superior, chefe de segurança e disciplina, chefe de equipe ou outro agente responsável pela vistoria, dá início à mesma. Vistoria em veículos: os veículos que necessitarem adentrar na unidade deverão ser vistoriados segundo os seguintes procedimentos. Em caso de veículos de pequeno porte, abrir porta-malas para verificar a entrada ou saída de pessoas escondidas. Veículos de grande porte deverão ser vistoriados também na parte interna. Dos veículos de prestadores de serviços ou fornecedores, verificá-lo internamente na entrada, evitando possíveis alterações. O agente penitenciário deverá assegurar-se que os veículos permaneçam fechados durante toda a sua estadia na unidade e, se necessário, acompanhar o veículo durante o embarque e desembarque de pessoas e objetos. Desodorantes: abrir a tampa, verificando, assim como para recipiente, os conteúdos. Barbeador: retirar da embalagem e visualizá-lo, verificando possíveis alterações. Roupas: apalpar as dobras, barras, punhos, colarinho, gola, interior dos bolsos, as costuras, passadeiros, entre outros detalhes sobrepostos sobre a roupa, assim como verificar
ao seu lado avesso, da entrada e saída de presos, recebimento, transferências, conduções ao fórum, atividades laborativas, etc. Todos os presos a entrar e sair da unidade prisional deverão passar por vistoria corporal, em seguida nos objetos por eles conduzidos, evitando-se a entrada ou saída de material ilícito ou proibido. A revista de objetos consiste numa minuciosa vistoria dos pertences conduzidos pelo interno. A revista corporal consiste em vistoria visual do recluso, seguida de uma busca minuciosa determinando que o mesmo retire suas roupas para verificação. Papel higiênico, retirar da embalagem, apalpá-lo, verificar entre as partes internas e retirar o papelão interno, dispensando. Shampoo e cremes diversos, abrir a tampa verificando-a, assim como o recipiente e conteúdo. Os recipientes deverão ser vistoriados em toda sua extensão, verificando a existência de fundo falso ou outra artimanha utilizada na tentativa de enganar o agente penitenciário. Pote de sorvete com crack e maconha, macarrão instantâneo, sanduíche. A Coordenadoria do Sistema Penal deverá formular anualmente a relação dos bens de consumo, perecíveis ou não, que poderão ser admitidos no interior das unidades penais, da qual se dará ampla publicidade. Em se tratando de alimentos sólidos, retirar o alimento e colocá-lo sempre que possível em embalagens próprias fornecidas pela unidade, devendo ser cortado, aberto, virado, porém mantendo suas características minimamente. Os materiais proibidos, objetos perfuro-cortantes, bebidas alcoólicas, materiais em desacordo com as quantidades permitidas em cada unidade ou que possam ferir a integridade física de alguém, ou ilícitos, drogas, armas, munições, celulares ou similares, chips, serão recolhidos, publicados em livro de relatório e repassados à direção do estabelecimento para comunicação ao COSIP e Coordenadoria de Inteligência e devidos procedimentos legais. No atendimento interno, advogados, assistentes sociais, médicos, etc. Revista pessoal em dias de visitação coletiva. Próteses. As próteses que possibilitam a verificação manual devem ser apalpadas minuciosamente com cuidado para não danificar. E, além disso, deve-se, ao mesmo tempo em que apalpar, observar detalhes da mesma, procurando possível alteração na estrutura. Maconha em muletas. A maconha na cadeira de rodas. Papéis, envelopes e selo. Verificar a integridade de qualquer alteração na parte interna e externa. Creme dental, abrir a tampa verificando-a, assim como o recipiente e conteúdo. Sabonete, retirar da embalagem, dispensando-a e cortá-lo ao meio, verificando possíveis alterações. Sabonete, barra de sabão, creme crack, bandeja de ovos com maconha, biscoito com maconha. Antes do início dos trabalhos de vistoria deverão ser feitas as verificações do material a ser utilizado e do reforço de agentes penitenciários para a perfeita execução da revista. Revistar-se-á minuciosamente todo o espaço físico da cela, piso, teto, paredes, camas, colchões, prateleiras, luminárias, televisores, ventiladores, apreendendo o que não for permitido. As pessoas idosas e gestantes de deficiências físicas terão prioridade nos procedimentos adotados para a realização da visita. O Estado deverá utilizar-se de todos os recursos tecnológicos possíveis no sentido de minimizar os constrangimentos que as revistas íntimas impõem àquelas que a elas são submetidas. Os visitantes deverão ser revistados antes de adentrarem a unidade. Revólver na vagina, celular no ânus, calçados, verificar manuseando e visualizar se não há alguma alteração no solado, palmilha, cadastro, língua e bordas, e se possível dobrá-lo ao meio. Alterações do Decreto número 25050 de 14 de julho de 1998, modificado para o Decreto 30283 de 1 de fevereiro de 2012. Atenção, esse pequeno trecho pode ser solicitado na prova. Essa é a principal alteração do Decreto 20050. Decreto 3283. Norma estadual será: altera o parágrafo único do artigo 4 e artigo 6 do Decreto 20050 e da outras providências.
o governador do estado será no uso das atribuições que lhe confere o artigo 88, inciso 4 da Constituição Estadual, considerando a necessidade de se atualizar o regulamento de visita nos estabelecimentos penais do estado do Ceará. O parágrafo único do artigo 4 e o artigo 6 do decreto número 25050 passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo único. Autoridades, juízes, promotores, defensores públicos, advogados, visitantes e servidores, sem exceção, ao adentrarem nos presídios do nosso sistema penal, se submeterão a detectores de metal, a revista eletrônica e a revista de pastas, bolsas e pertences, e se demonstrar necessário, será feita revista através da raquete eletrônica. A Secretaria de Justiça e Cidadania regulamentará, através de normas internas, o ingresso de pessoas e alimentos nos estabelecimentos penais do Estado do Ceará. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Revogam-se as disposições